Graças a Deus nessa manhã tenho a privilégio e a oportunidade de compartilhar uma palavra com você. Algo bem simples, mas eu tenho aprendido na prática e descoberto que no dia a dia é o simples que nos sustenta. Amém? É o simples que nos mantém firmes e constantes. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Atos 16, Atos capítulo 16. Hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia, e o Senhor Jesus disse que nós deveríamos fazer isso, lembrando da morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos fazer isso nessa manhã, mas antes eu quero compartilhar algo com você. Atos capítulo 16, o verso 6, deixa sua Bíblia aberta, vamos orar. Atos 16, verso 6, achou aí? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse tempo onde nós nos reunimos como corpo, igreja local, estamos abertos e atentos ao Senhor, ao seu mover, à sua direção, aquilo que o Senhor vai fazer e compartilhar nos nossos corações nessa noite. Sairemos daqui, nessa manhã, sairemos daqui inspirados pelo Senhor, inspirados. Nós não vamos sucumbir diante das circunstâncias, das pressões, das coisas que porventura têm tentado tirar a paz e a alegria do teu povo. Pelo contrário, sua palavra nessa manhã vai nos animar, vai nos encher de força, de vigor, de ânimo. E vamos continuar caminhando e servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o texto é um pouco extenso, mas eu propositalmente preciso mexer com você, com essa porção específica das Escrituras. A Bíblia diz, se você ler um pouquinho antes, no capítulo 15 de Atos, foi a igreja em Jerusalém, a liderança se reuniu a respeito de uma decisão sobre como os gentios deveriam se comportar. Os gentios estavam abraçando a fé, e aí os gentios têm que circuncidar, têm que guardar a lei, e é enviada, eles chegam a um consenso, e essa decisão é enviada às igrejas, e o capítulo 16, começa em torno disso, com essa mensagem, com essa decisão que foi tomada na liderança, por meio da liderança da igreja em Jerusalém, essa conclusão, esse lugar, esse entendimento onde eles chegaram, é enviado às igrejas, e a Bíblia diz, capítulo 16, verso 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, se não me falha a memória, essa é a única ocasião na Bíblia em que alguém é impedido de pregar num lugar específico, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. A Bíblia diz que, consequência disso, resultado disso, Paulo tem uma visão, e nessa visão ele vê um homem macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles concluíram e entenderam que o que Deus estava fazendo era conduzindo eles para a Macedônia. A Bíblia diz que eles chegam na Macedônia, verso 11, deu um salto para o verso 13, no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamos-nos. Falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ter sido batizada, ela e toda a sua casa, logo os frutos da obediência à visão divina, a visão celestial começou a aparecer. Lídia e toda a sua família foram batizadas, nos rogou dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Então, eles têm uma direção específica, Paulo tem uma direção específica, chega a Filipos, a cidade da Macedônia, logo Lídia e toda a sua família abraçam a fé e se convertem ao Senhor. O texto vai continuar narrando e vai contar a história de uma jovem, que debaixo de influência de espírito maligno, dava grande lucro aos seus senhores. A Bíblia diz que isso se repetia por vários dias,
até que em um determinado momento, Paulo, já indignado com aquilo, disse ao Espírito: eu te ordeno, saia dela. A Bíblia diz que, cessando a atuação daquele Espírito naquela jovem, consequentemente cessou a esperança, o lucro dos senhores, que dominavam sobre ela. Agarraram Paulo e Silas, lançaram ele na prisão, ambos na prisão. Depois de darem muitos açoites, os lançaram na prisão. A Bíblia diz, e eu vou chegar nisso já já, que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. De repente sobreveio tamanho terremoto, abriram-se as cadeias de todos, tremeu literalmente o lugar. A Bíblia diz que o carcereiro ia se matar, porque se os prisioneiros fogem, o carcereiro é responsabilizado e a sua própria vida vai estar comprometida. Ele ia se matar. Paulo deu um berro e diz: não te faças nenhum mal, todos nós aqui estamos. Ele se prostra trêmulo diante de Paulo e diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e vai ser salvo você e toda a sua casa. A Bíblia diz que Paulo vai à casa do carcereiro, prega para o carcereiro e toda a sua família, e eles são salvos. Irmãos, o título, o tema da minha mensagem nessa manhã é Doses de Realidade. Por que doses de realidade? Já já você vai entender isso. 3 coisas eu quero que você entenda quando nós analisamos friamente esse texto e essa experiência do apóstolo Paulo na cidade de Filipos, na Macedônia. A primeira coisa, Paulo, como o texto mostra claramente, ele estava decidido a ir pela região frígio-gálata, pregar, fortalecer os irmãos, na qual ele já havia passado na sua primeira viagem missionária, mas como o texto diz, o Espírito Santo, o Senhor, tinha uma agenda diferente para os apóstolos, e eles foram divinamente conduzidos para a Macedônia. E ao chegar na Macedônia, o texto logo mostra: Lídia e sua família se converte, a jovem é liberta, a família do carcereiro se converte, o carcereiro e sua própria família se converte. Então, a primeira coisa que eu quero que você aprenda comigo nessa manhã é que seja qual for a direção que Deus te der, seja o que for que Deus mandar você fazer, seja para onde Deus te enviar, no final de tudo, o objetivo principal são vidas. Não há outra razão, não há outro propósito, não há outro objetivo. Eu tenho um dom de Deus na minha vida, eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho um chamado missionário. Tudo bem, isso não é para o seu próprio benefício, não tem a ver com você, tem a ver com sermos um instrumento de Deus para aquelas pessoas nas quais Ele quer alcançar, quer impactar, quer, irmãos, mover pessoas através da nossa vida, alcançar pessoas através da nossa vida. Que propósito teria Paulo chegar, depois de uma visão celestial, chegar na Macedônia, e aí, cheguei aqui, vou fazer o quê? E é curioso que nas entrelinhas parece que não havia tanta clareza a respeito do que deveria ser feito. Eles foram para um lugar que parecia ser um lugar de oração, e ali começaram a falar para as mulheres. E aí Deus abre o entendimento de Lídia, ela se converte, sua família se converte, e seja o que for que Deus conduzir você a fazer, seja qual for a direção de Deus para a sua vida, tem como objetivo final, irmãos, tem como objetivo principal a salvação, abençoar, alcançar pessoas. Tem gente que diz: eu tenho um chamado, mas não gosta de gente. Como assim tem um chamado, mas não gosta de gente? Mas lidar com gente é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Às vezes você vê o comportamento de determinadas pessoas que estão no ministério, parece que eles estão, como eu posso dizer? Quando alguém desabafo. Parece que o desabafo de muitos é: eu não aguento mais, mas é assim mesmo. Para Deus não tem nada mais valioso do que pessoas. Para Deus não tem nada mais valioso do que pessoas. Em Mateus capítulo 12, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, em dia de sábado, entrou para colher espigas e comer, era dia de sábado. E os fariseus chegaram e disseram: os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Bom, peraí, só porque é sábado, eles não podem colher espigas para comer. Porque é sábado, tem que morrer de fome. Os judeus, na verdade, eles haviam feito inúmeros acréscimos àquilo que Deus havia dito a respeito do sábado. Os judeus, havia entre eles a Talmud. O que era a Talmud? Era uma espécie de explicação oral que eles davam da própria lei, e que entre eles tinha um poder igual ao da própria lei. E eles começaram a fazer inúmeros acréscimos. É dia de sábado, você não pode fazer tanto esforço, você não pode caminhar determinados quilômetros. E aí os discípulos do Senhor Jesus, no dia de sábado,
colheu espigas para comer, e os fariseus disseram, seus discípulos não fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Aí Jesus diz, ô fariseu, você nunca leu? Eu gosto sempre de dizer e brincar, se isso não é sarcasmo, senso de humor, eu não sei mais o que é sarcasmo. Virar para fariseu e perguntar, fariseu, você nunca leu? Nunca leu o que fez Davi quando ele e seus homens tiveram fome, como entraram e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer? O que aconteceu com Davi? Nada. Por quê? Porque quando tudo que Deus diz existe para preservar e promover a vida. Toda a lei de Deus existe para preservar e promover a vida. Quando a obediência à lei implica no sacrifício da vida, isso é ferir a razão e a intenção da própria lei. É dia de sábado, pode comer à vontade. E aí Jesus disse, se vocês soubessem o que significa misericórdia quero, e não holocausto, vocês não teriam condenado inocentes. Aqui está quem é o Senhor do sábado. Eu sou maior do que qualquer instituição. E nós muitas vezes nós temos a mania de acreditar que aquilo que Deus nos chamou para fazer é mais valioso do que as pessoas. Irmão, o que Deus te chamou para fazer tem como objetivo final abençoar e alcançar pessoas. Então não tem como fazer aquilo que Deus chamou para fazer ferindo pessoas, machucando pessoas, deixando de amar pessoas. No mesmo texto chega um homem com a mão ressequida e diz, perguntam a Jesus os fariseus, e aí Jesus, é lícito curar em dia de sábado? Aí Jesus responde com uma pergunta, fariseu, você tem uma ovelha, e num sábado ela cai numa cova, você não vai fazer todo o esforço para tirar ela da cova, mesmo sendo em dia de sábado? Qual é a resposta óbvia? É lógico, eu vou deixar a ovelha morrer, só porque é dia de sábado? Jesus diz, logo, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito aos sábados fazer o bem. Então nós precisamos, irmãos, entender que seja qual for a direção, onde Deus te conduziu, o que Deus te mandar fazer, tem como objetivo final amar pessoas. O que não pode acontecer é o que estava acontecendo na igreja da Galácia. Os Gálatas, Paulo diz, 5:13 de Gálatas, vocês precisam ser servos uns dos outros pelo amor. Sermos servos uns dos outros pelo amor. Agora, se vocês estão se mordendo e devorando, cuidado para não serem mutuamente destruídos. Ao contrário de sermos servos uns dos outros, estamos nos mordendo e nos devorando, cuidado para não sermos mutuamente destruídos. Nós não estamos nesse negócio, numa luta por superioridade, não é competição. Nós precisamos, como servos uns dos outros, cooperarmos juntos. É o corpo e cada membro específico do corpo trabalhando junto, irmão, é que vai produzir o crescimento que Deus espera. Então Paulo tem uma visão, é conduzido pelo Espírito Santo à Macedônia, e lá, a primeira coisa, e quando você lê o relato, o que aconteceu? Pessoas, vidas. Isso lhe custou açoite e prisão. Amém? E aqui entra na segunda coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã. A Bíblia diz que ao chegarem na Macedônia, Lídia se converte. Depois, eu quero dar uma atenção ao texto, leia comigo. Verso 19, Atos 16, verso 19. O texto diz, vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades, e levando-os aos pretórios, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Irmão, a Bíblia sempre vai nos dar doses de realidade. Não significa, e você sabe disso, não significa que enquanto eu e você estivermos cumprindo aquilo que é a visão celestial, a ordem divina, não significa que não haverá oposição. Não significa que não haverá circunstâncias. Não significa que não haverá ocasiões em que coisas que fogem do nosso controle, coisas que não nos agrada tanto,
vai acontecer no meio do caminho. Diga comigo, doses de realidade. A Bíblia sempre dá doses de realidade. Por exemplo, o salmista diz no Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições do justo. É curioso que hoje em dia parece que tem sido apresentado um evangelho que isenta de circunstâncias e de tribulações. Irmão, se alguém apresentou um evangelho que isenta circunstâncias, oposição, tribulações, escondeu as letrinhas pequenas do contrato, fez você assinar te enganando. Doses de realidade, muitas são as aflições do justo. O Senhor Jesus diz, no mundo vocês vão ter aflições. Agora, ao mesmo tempo que a Bíblia nos dá doses de realidade, ela também nos mostra, e não nos deixa desanimados, nos mostra que há intervenção de Deus, que vai haver a operação do Senhor, que vai haver um Deus que vai atuar nas circunstâncias, mudando circunstâncias. Muitas são as aflições dos justos, mais do que? Mas de todas o Senhor o livra. Vai haver livramento, vai haver intervenção, vai haver uma ação do Senhor em meio às aflições. Vai, irmão. Jesus disse no mesmo texto, no mundo teremos aflições. No mesmo texto ele diz, estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia diz em Isaías, abra lá comigo Isaías, segura Atos aí, daqui a pouco vamos voltar para esse texto de Atos 16, mas vai em Isaías 43, Isaías capítulo 43, verso 1, acharam? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não o quê? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Doses de realidade. O curioso é que o texto não diz se passardes pelas águas. O texto não diz se passardes pelo fogo. O texto diz quando passardes pelas águas. Quando passardes pelo fogo. Se, dá a ideia e dá a entender que pode ser que aconteça. Agora, quando não? Quando é inevitavelmente, uma hora ou outra, vai acontecer. Agora, a boa notícia é que quando passarmos pelo fogo, ele não vai nos queimar. Amém. Como o profeta disse, quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. É por isso que o versículo 1 começa dizendo, não temas. Não temas. Vários outros textos vão apontar a mesma verdade. Por exemplo, Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, versículos 36 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas mudas ao matadouro. E aí é nesse contexto que ele diz, em todas estas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se você fizer um resumo, Paulo diz, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Por amor ao Senhor, somos entregues à morte o dia todo. Se você pegasse o livro de Atos, e se você lesse cuidadosamente o livro de Atos dos capítulos 9, 10, capítulo 9, perdão, depois você salta do capítulo 9 para o capítulo 13, e se você lesse os capítulos 13 até o capítulo 28 de Atos, bem cuidadosamente, você poderia perguntar a Paulo assim, Paulo, quais foram as circunstâncias, tribulações, perigos? Quais foram as coisas pelas quais você foi exposto a elas? Quais foram as oposições que você enfrentou quando o assunto foi cumprir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus? Paulo diria, já em Damasco eu fui perseguido. Quem lembra Atos 9? Quem lembra, gente?
Atos 9, logo depois, imediatamente depois de convertido, ele começa a anunciar Jesus em Damasco. Já começou perseguição. A Bíblia diz que ele foi rejeitado em Jerusalém. Lembra que ele foi a Jerusalém, ele não foi tão bem aceito assim, os irmãos duvidaram, questionaram se realmente a conversão do apóstolo Paulo era genuína. Barnabé pega Paulo, abraça Paulo. A Bíblia diz que ele vai para Tarso, volta para casa. Gálatas diz que mais de uma década em casa, em Tarso. E a Bíblia diz que lá em Tarso, mais de uma década, alguém poderia dizer, fui esquecido em Tarso. Depois ele é apedrejado em Listra, já na sua primeira viagem missionária, arrastado para fora da cidade, dado como morto. A Bíblia diz que em Filipos, como nós acabamos de ler, ele foi preso e açoitado. Açoitado e preso. Estava obedecendo uma visão celestial. A Bíblia diz que em Tessalônica ele é escorraçado de lá. De Bereia, ele é enxotado de Bereia. Em Atenas, ele é chamado de tagarela. Irmão, você conhece o texto. Não olha para mim como se você não soubesse do que eu estou falando. Lembra de Atos 17, quando ele chega em Atenas, no Areópago, né, os altares a inúmeros deuses, e ele começa a anunciar Jesus e a ressurreição. Os atenienses disseram o quê? Esse tagarela, ensinando deuses estranhos. Ele é chamado de tagarela em Atenas. Em Corinto ele é chamado de impostor. A Bíblia diz que em Éfeso, Coríntios 15, ele mesmo dizendo que em Éfeso ele enfrentou feras. Ele foi preso em Jerusalém. Atos diz que em Jerusalém ele chega e os judeus colocam as mãos em Paulo e começam a espancar a Paulo. A guarda romana tem que intervir. Atos 23, 11, Paulo de noite na prisão. O próprio Jesus, irmãos, o próprio Jesus se coloca ao lado de Paulo e diz, coragem, Paulo, coragem. Do modo como deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, eu preciso do seu testemunho em Roma. Eu preciso de você em Roma. Eu preciso de você e da sua ousadia. Eu preciso que você pregue em Roma. A Bíblia diz que ele é levado para Cesareia porque os judeus armaram tirar a vida dele. Judeus, eles fizeram um voto. Disseram, vamos ficar sem comer, debaixo de anátema, vamos ficar sem comer e vamos ordenar que o prisioneiro Paulo seja apresentado da nossa presença. A trama deles, quando estiverem trazendo Paulo, vamos armar uma emboscada e vamos tirar a vida dele. A Bíblia diz que o sobrinho de Paulo ouviu a trama, levou aos soldados romanos. Paulo foi tirado de Roma, levado para Cesareia. Cesareia, a Bíblia diz que ele passou 2 anos preso. Festo sucedeu o governo no lugar de Félix, e ele queria assegurar o apoio dos judeus e manteve Paulo encarcerado por 2 anos. A Bíblia diz que o próprio rei Agripa desceu até Cesareia e ouviu Paulo. Lembra do texto, gente? Agripa diz, por pouco você não me persuades a me fazer cristão. Faltou pouco para eu me converter. Ele poderia ser solto. Festo, Félix e Agripa disseram, não tem nada nesse homem passivo de acusação. Ele poderia ser solto se ele não tivesse apelado para César. Por que ele apelou para César? Porque lá em Jerusalém, 2 anos antes, Jesus apareceu e se colocou ao lado dele. E diz, coragem, eu preciso de você. Ele é levado para Roma, uma viagem tranquila. Navegar em águas mansas até chegar em Roma, foi assim? Terrível, irmãos. Chegar a ponto de desesperar a própria vida. Um anjo do Senhor aparece a Paulo e diz, não vai perder a vida de ninguém, porque importa que você compareça em Roma. Chegou em Roma, vai escrever para os crentes de Filipos, né? Preso, não podia visitar as igrejas e começou a enviar cartas. Uma dessas cartas é a carta aos Filipenses. 1 Filipenses capítulo 1, verso 12, Paulo diz, irmãos, eu quero certificar-vos que as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Enquanto nós, muitas vezes, ficamos lamentando e questionando as circunstâncias, questionando Deus a respeito das circunstâncias, Paulo dizia, eu não me importo o que está acontecendo está contribuindo para o progresso do Evangelho. O curioso, e eu quero que você abra lá, capítulo 4 de 2 Coríntios, eu vou chegar lá em Filipenses, mas abra comigo capítulo 4, 2 Coríntios 4.
verso 7. Quantos acharam? 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O que é levar no corpo o morrer de Jesus? O que ele acabou de mencionar. As tribulações, as perplexidades, as perseguições. Ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. De sorte que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, tudo que eu estou passando para que vocês tenham vida, é para o conforto de vocês, é para o bem-estar de vocês. Ele diz, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso é que falamos. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo, independente das tribulações, das perplexidades, das perseguições, nós vamos manter esse espírito da fé, nós não vamos deixar de falar das coisas que nós temos crido, nós não vamos deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, nós não vamos deixar de alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. Não vai haver tribulação, não vai haver perseguição, não vai haver abatimento, não vai haver circunstância nenhuma que vai comprometer aquilo que Deus quer fazer por nosso intermédio. No verso 16 ele diz, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Não desanimamos por quê? Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Irmão, do que eu estou falando, o que eu quero que você entenda nessa manhã. A questão, ficou claro isso, não é se vai haver ou se não haverá oposição. Está claro que haverá oposição, está claro que haverá circunstâncias, é claro isso. Jesus, ele decide passar para a terra dos Gadarenos, Marcos capítulo 4, final do capítulo, início do capítulo 5, no capítulo 5 vai narrar o pior endemoniado da Bíblia. A Bíblia fala de um homem que prendiam a ele com correntes, ele arrebentava as correntes, andava por entre os sepulcros, ferindo a si mesmo. Jesus decide passar para a terra dos Gadarenos. Lá está o pior endemoniado. No meio do caminho se levanta uma tempestade. Não, foi coincidência, né? Você acha mesmo que foi coincidência? Está aqui, espírito maligno de Satanás, do lado de cá. Quem está vindo? Isso é tão verdade que quando Jesus chega lá, o Espírito diz, vieste nos atormentar antes do tempo? Ele sabe de um tormento que está destinado a eles. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 10, Satanás vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, vai ser atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aí ele pergunta, vieste nos atormentar antes do tempo? Veio antecipar o tormento e o sofrimento? Só que no meio do caminho se levanta uma tempestade. Foi por acaso? Eu não acredito que tenha sido por acaso. O que eu aprendo com isso, irmão? Satanás não vai ficar feliz, deixar você confortável, enquanto você decide dizer sim para o Senhor, dizer sim para o cumprimento daquilo que Deus quer que você faça. Irmãos, Ele não vai deixar você fazer aquilo que você sabe que precisa ser feito de forma confortável. Vai haver oposição, vai haver circunstâncias, mas o que Paulo está dizendo, nós não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que o nosso homem exterior se desgaste por causa das perseguições, dos abatimentos. Ele diz, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Então a questão não é se haverá ou não haverá oposição, se não haverá ou não haverá circunstâncias, a questão é qual a atitude que eu vou manter em meio às circunstâncias. Às vezes nós mantemos uma atitude de desânimo, qualquer pressão, qualquer circunstância nos abate,
E é curioso que nós estamos em um ano em que estamos declarando que vai ser um ano extraordinário, que é um ano extraordinário. E parece que justamente nesse ano onde temos declarado que é um ano extraordinário, tanta pressão, tanta circunstância, tantas coisas acontecendo, mas nós não vamos parar e nós não vamos deixar de crer que esse vai ser um ano extraordinário, que esse é um ano extraordinário e que mesmo em meio a qualquer circunstância vai haver intervenção de Deus, vai haver o poder de Deus, Ele fazendo abundantemente além, infinitamente mais. Então a questão é se não é se eu vou passar ou não vou passar por circunstâncias. A questão é qual a atitude que eu vou manter. A atitude do apóstolo Paulo é: não desanimamos. Por que nós não desanimamos? Porque a nossa leve e momentânea tribulação. A questão é como você enxerga as circunstâncias. A questão é qual a perspectiva que eu tenho a respeito das circunstâncias. O apóstolo Paulo aprendeu: é leve, é momentâneo. A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós não vamos ficar prestando atenção. Lê o 18, ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que nós vemos, as coisas que nós vemos, elas são o quê? Elas são temporais, elas são passageiras. Irmão, circunstância tem prazo de validade. Irmão, não dura para sempre. Você já caminhou o suficiente para descobrir que circunstância não dura para sempre. Há momentos em que as coisas estão, favoráveis, tudo bem, tudo tranquilo. Irmão, como está? Tudo bem, tudo tranquilo. E aí há entusiasmo, fervor, o cabra levanta a mão, adora, aleluia. Aí abate circunstâncias, pressões, coisas vêm contra nós, irmãos. E não tem como, você dizer que muitas vezes, não, dependendo da circunstância e como ela vem contra nós, irmão. Às vezes bate forte contra nós, e a tendência é ficar cabisbaixo, desanimado, já não ora com a mesma intensidade, já não adora com a mesma intensidade, já não serve com a mesma intensidade. Parece que para alguns o fato de enfrentar circunstâncias gera um atestado que isenta de serviço. Não estou a fim de servir hoje, não estou a fim de ir para o diaconato, não estou a fim de pregar. Eu fico imaginando Paulo, depois de açoite e prisão, o carcereiro ia se matar. Irmão, talvez se fosse qualquer um de nós, acaba logo com isso, miserável. Dá um fim logo na sua vida. É colheita do que você está fazendo comigo. Não, ele dá um berro e diz: não te faças nenhum mal. Todos nós aqui estamos. E mesmo depois de açoite e de prisão, havia ainda no apóstolo Paulo disposição para pregar para uma só família. Havia nele ainda entusiasmo, havia nele ainda ânimo para pregar somente para uma família. Às vezes a gente enfrenta circunstâncias, não quer pregar de jeito nenhum. Não vou no bote salva-vida hoje, não estou bem, não quero saber de ministrar a palavra. Já liga para o vice-líder, já liga para alguém e fala: assume aí para mim hoje. Não, eu quero te incentivar nessa manhã. Não, está passando circunstância, está passando pressão. Não depende de você, não tem a ver com você, não tem a ver com a gente, irmãos. As pessoas precisam daquilo que Deus colocou na sua vida. Tem gente que precisa do que Deus colocou em você. Tem gente que precisa do dom que Deus colocou em você. Então por isso não deixe que as circunstâncias, não deixe que as pressões comprometam aquilo que precisa ser feito. Ele foi apedrejado em Listra, e se você ler lá o capítulo 13 de Atos, ele queria voltar para Listra de novo para pregar lá. Talvez se fosse: eu não quero nem saber mais daquele povo, não quero nem saber. Eu conheço gente que às vezes não é tão bem recebida assim em alguma cidade, e o relato e o testemunho deles: não quero nunca mais voltar naquele lugar. Eles não honram o profeta. Honra não se pede. Ninguém pede para ser honrado, me honra. E se honra, e deixa eu abrir um parênteses, se honra somente aquele que está na posição de liderança, não é honra, é bajulação. Porque a Bíblia diz para dar honra a todos, dar honra a quem merece, a quem é devida a honra, mas a Bíblia também diz para honrarmos a todos. Aí às vezes o cabra não é tão bem tratado assim em algum lugar que vai,
irmão, eu conheço muita história, já ouvi muita história. Não é tão bem tratado assim, não quero nunca mais saber, nunca mais quero ir naquele lugar. O camarada foi apedrejado na cidade, diz, vou voltar, quero voltar lá para pregar lá de novo. Então, qual é a atitude que nós vamos manter em meio às circunstâncias? Irmãos, nós precisamos aprender a olharmos com os olhos da fé. Enquanto Pedro esteve com os olhos fitos no mar, na bravura do mar, nos ventos, ele sucumbiu, ele afundou. Mas enquanto os olhos dele esteve fitos em Jesus, ele andou por sobre as águas. As circunstâncias estavam lá, mas não teve o poder de produzir nada nele. Estava lá. A Bíblia diz que pela fé nós entendemos que os mundos, Hebreus 11:3, pela fé nós entendemos que os mundos foram formados, criados pela palavra de Deus. E a palavra mundos ali em Hebreus 11:3 não é cosmos, a palavra mundos é aion, fala de eras. Há uma realidade espiritual, há um mundo espiritual, mas há também um mundo natural, um mundo físico. E nós muitas vezes temos a tendência de ignorarmos aquilo que são realidades, aquelas que são realidades espirituais. E nos permitimos muitas vezes ficarmos presos, desanimados, cabisbaixos. Por quê? Porque estamos olhando somente para a realidade natural, somente para as coisas que estão à nossa volta. Mas há uma realidade de uma palavra. Amém. Quem sabe que fé funciona? Quem sabe que fé produz resultados? A Bíblia diz que Moisés, ele viu o invisível. A Bíblia diz que Abraão, ele olhava para o seu próprio corpo amortecido, a idade avançada de Sara. E aprenda, povo da fé, fé não nega as circunstâncias. Dizer não estou doente, não está acontecendo, não tem isso, não vai mudar, vai continuar do mesmo jeito. A Bíblia diz que Abraão, embora levasse em conta, Romanos capítulo 4, embora levasse em conta, o que é levar em conta? É considerar a circunstância. Então, embora ele levasse em conta o seu corpo amortecido, a idade avançada de sua esposa, ele não, é aqui que está a questão. Porque a fé, irmãos, ela se agarra naquilo que Deus disse. A fé está agarrada à palavra de Deus, confiante no caráter do Deus, que é fiel para cumprir aquilo que diz na sua palavra. Então, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, a idade avançada de sua esposa, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. A Bíblia diz em Números capítulo 13, que o Senhor dá uma instrução a Moisés a enviar homens para espiar a terra. Quem se lembra do texto? A Bíblia diz, narra os homens que foram separados para ir espiar a terra. Eles foram espiar a terra, trouxeram fruto da terra, um cacho de uva que 2 homens precisaram carregar, voltaram de lá. Quando voltaram de lá, qual foi o relato, qual foi o testemunho? A terra é boa, muito boa. Mas, ao discurso de incredulidade. O povo que habita nela é forte, cidades são fortificadas, nós somos como que gafanhotos aos olhos dele. A Bíblia diz que em Calebe houve um espírito diferente. A Bíblia diz, eia, vamos possuir a terra, o Senhor vai fazer o que prometeu, o Senhor vai cumprir o que prometeu. Eles tinham a mesma palavra, o mesmo Deus, e diante deles a mesma circunstância. Os 12 tinham a mesma palavra, o mesmo Deus, e diante deles a mesma circunstância. Mas de toda uma geração, somente 2 homens entraram em Canaã. De toda uma geração, somente 2 homens entraram em Canaã. Hebreus 3 diz que eles ficaram prostrados no deserto. Por quê? Porque foram incrédulos a respeito do que Deus havia dito. Consideraram mais as circunstâncias, consideraram mais aquilo que enxergaram com seus olhos naturais. Irmão, a Bíblia diz, quando diz que em Calebe houve um espírito diferente, ele estava considerando o que Deus disse. A terra é nossa, não importa, qualquer circunstância, qualquer diversidade, o povo, as cidades fortificadas, isso não é nada perto daquilo que Deus vai fazer, quando o assunto é cumprir o que prometeu. A questão é qual é a atitude que nós vamos manter diante das circunstâncias, diante das tribulações. Se você ler comigo, eu quero que você vá lá em Filipenses, Filipenses capítulo 4.
Filipenses 4, verso 4. Quantos acharam? Porque é importante entender o contexto do que se está lendo, porque enriquece ainda mais a mensagem. Qual é o contexto dessa epístola? Paulo estava onde? Diga, preso. É importante entender isso? Por que é importante entender isso? Quando se lê o verso 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está dizendo isso aqui enquanto estava o quê? Ele não estava na margem do Mediterrâneo, curtindo um belo sol, uma água com temperatura agradável. Não, ele está preso. E preso, ele escreve aos crentes de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, alegrai-vos. Bom, não tem ninguém nessa manhã aqui literalmente preso. Talvez você possa estar preso pelas circunstâncias, pelo engano e pela mentira delas, de que elas vão durar para sempre, de que não tem solução, não vai haver mudança. Mas a Bíblia está te dando a oportunidade nessa manhã de manter uma atitude diferente. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo preso escreve: não fiquem ansiosos por coisa alguma. Irmão, é quando a gente enfrenta pressão que a gente aprende a colocar essas coisas em práticas. É que isso salta dentro de nós, e que tenta ganhar, e que ganha força dentro de nós. Preso, não fique ansioso por coisa alguma. Apresenta diante de Deus, com oração, com súplica, mas com ações de graças. Não é oração com tom de incredulidade. Ações de graças fala de louvor. Orou, crê que Deus está operando, crê que vai haver resposta. Muito pode a súplica de um justo. A súplica de um justo pode muito nos seus efeitos. Está orando, pensa nesse momento. O que tem procurado deixar você inquieto, ansioso? Às vezes é difícil bater a cabeça no travesseiro e dormir, não é? Quem vive vida real, gente? Às vezes tem um desequilíbrio, né? Que o povo, qualquer coisa que acontece, irmão, ora e crê, ora e crê, ora e crê. Irmão, pega leve, nem sempre as pessoas estão no mesmo lugar de fé que você. Ensine elas. O que eu estou fazendo com você nessa manhã? Estou te ensinando. Tem uma coisa chamada experiência. Davi, quando foi enfrentar o Golias, o gigante, ele já tinha passado pela experiência. Enfrentar o urso. Quando chegou diante do Golias, quem é esse? Duas coisas, experiência e consciência de aliança. Experiência, consciência de aliança. Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Olha para as circunstâncias e diz: eu tenho Deus por mim. Não é isso que o Romanos diz? Paulo diz aos Romanos: Deus é por nós. Quem será contra nós? Às vezes circunstâncias, pressões, coisas que têm tentado tirar sua paz, sua alegria, a ponto de colocar a cabeça no travesseiro e nem conseguir dormir. Lembra do apóstolo Paulo? Preso, ele diz: alegrai-vos, alegrai-vos. Então, às vezes, mesmo sem vontade nenhuma, começa a se alegrar. Mesmo sem nada ao seu redor favorecendo, contribuindo para a prática da palavra. Porque é uma decisão. Crer com o coração na Escritura significa crer independentemente, agir à altura, independentemente das coisas que estão ao meu redor, independente da forma como eu me sinto. Não, isso é hipocrisia, não, isso é considerar a realidade da palavra superior a qualquer circunstância, a qualquer coisa que está ao seu redor. A Bíblia diz que vai passar o céu e a terra, mas o que vai permanecer para sempre é a palavra de Deus. Então você está considerando e agindo à altura de algo que vai permanecer para sempre.
colocou a cabeça no travesseiro, está com dificuldade de dormir, pressão, a cabeça cheia. Lembra da palavra do apóstolo Paulo? Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Começa a cantar algum louvor, começa a deixar sair gratidão e alegria através de você. Paulo diz, apresenta diante de Deus, está ansioso, apresenta diante de Deus, com oração, com súplica, com ações de graças. Ele diz, você vai experimentar de paz de Deus, guardando todo o seu entendimento, a vossa mente em Cristo Jesus. Ele não está dizendo para os filipenses fazer algo que ele mesmo não havia feito. A Bíblia diz lá em Atos 16, Atos capítulo 16, lembra do texto? Eu acho que eu não li os versículos, né? Volta lá, Atos 16. Capítulo 16, volta lá, verso 23 de novo. Depois de lhes darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse em toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas questionavam ao Senhor: Senhor, por que tanta oposição? Senhor, por que eu recebi em troca açoite e prisão por estar fazendo a sua vontade? Foi isso, pessoal? Eu confesso que talvez eu me comportaria dessa forma. Por falta de experiência, talvez me comportaria dessa forma. Mas ele vai escrever depois lá para os filipenses, inclusive, curioso, né? Aprendi a viver contente em qualquer circunstância. Contente em qualquer circunstância. Tanto você está humilhado como você está exaltado. Tudo em todas as coisas eu já tenho experiência. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em outras palavras, não é o que está acontecendo do lado de fora que determina a forma como eu vou me comportar, a forma como eu vou reagir. Eu posso todas as coisas e eu vivo a partir daquilo que está por dentro. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores. Oravam e cantavam louvores. Irmão, deixa eu fazer uma aplicação. Eu tenho certeza que eu não vou ferir, né, meus amigos aqui, estudiosos, Vinícius, Dudu, minha esposa Willa, quem mais? Tem tanta, Julinho. Eu não vou fazer não vou ferir o texto de forma nenhuma fazendo isso. Você está vivendo uma meia-noite? A meia-noite para Paulo e Silas foi depois de expulsar o demônio de uma jovem, presos e açoitados, lançados na prisão. Por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores. Está vivendo uma meia-noite? Está vivendo uma hora difícil? Está vivendo circunstâncias, pressões? Ore e cante louvores. Irmão, o que a Bíblia está nos dando nessa manhã? A Bíblia está nos dando uma oportunidade de entrarmos num lugar de louvor, de oração. Nesse lugar de louvor e oração, mesmo em meio às circunstâncias, esse louvor e essa adoração vai produzir de repente da parte de Deus, vai produzir mudança de circunstâncias, vai produzir alteração de circunstâncias. Irmão, você em meio aos louvores, você vai começar a receber notícias de coisas sendo mudadas, de dinheiro chegando, de coisas acontecendo, de coisas que você achava que não haveria solução acontecendo, só porque manteve essa atitude de louvor. Por volta da meia-noite, orar e cantar louvores. Orar e cantar louvores. O que nós cantamos nessa manhã? Nós não somos escravos do medo. Nós somos filhos. Chega, nessa manhã, chega, sai desse lugar de desânimo, de abatimento, sai desse lugar de tristeza, sai desse lugar de angústia, nessa manhã sai desse lugar. Não mudou nada ainda do lado de fora, não tem problema, eu vou orar, vou cantar louvores, vou lançar sobre ele as minhas ansiedades, eu vou sair daqui dessa manhã cheio de paz, paz guardando o meu entendimento. As próximas horas, os próximos dias, talvez os próximos meses, vai testemunhar de repente, vai testemunhar de mudanças, vai testemunhar de circunstâncias sendo alteradas.